Pai, nós queremos declarar essa noite que Tu és digno de toda honra e toda glória. Nada se compara à Tua presença. Honramos o Teu nome, Senhor Deus, e dizemos que Tu és bem-vindo nesse lugar. A Ti a honra, a glória, o louvor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Levante palavras de adoração ao Senhor nesse lugar. Declare o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Declare palavras de bênção ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti. A honra, a glória e o louvor. Obrigado, Espírito Santo. A Ti damos honra e glória nessa noite. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Pode ser mais forte esse aplauso ao Senhor, aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós Te louvamos essa noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Aleluia, podemos assentar. A palavra do Senhor diz que por toda a eternidade anjos, 24 anciãos declararão: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não há palavra, não há adjetivo que qualifique de fato a santidade do nosso Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Aleluia, obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa noite. Obrigado. Eu quero antes dar os avisos. Boa noite, graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Eu quero saudar os visitantes. Temos algum visitante aqui essa noite, em nome de Jesus? Se tem algum visitante, eu queria que você apenas levantasse a sua mão. Se pudesse ficar de pé, seria ótimo. Tem algum visitante que está nos visitando essa noite? Oh, que bênção. Você pode ficar de pé, por favor? Para a gente lhe conhecer? Aleluia. Está com vergonha? Fica com vergonha, não. Todo mundo aqui de casa. Como é seu nome? Fabrícia. A igreja pode dar um forte aplauso ao Senhor pela vida da Fabrícia. Fabrícia, obrigado pela tua presença. Deus te abençoe. Você vai receber uma lembrancinha nossa, tá bom? Obrigado pela tua presença. Tem mais alguém aqui que está nos visitando? Em nome de Jesus? Tem alguém aqui que está nos visitando? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém, que bênção. Pode ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Qual o nome? Stephanie e a Giovana. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida da Stephanie e da Giovana, igreja. Obrigado, Stephanie e Giovana, obrigado pela presença. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. A você que está em casa também, Deus lhe abençoe grandemente. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Igreja tremenda do avivamento. Tem alguns avisos aqui para você. Próxima sexta, amanhã no caso, dia 12, temos o Small Group, ok? O Small Group de jovens na casa do Gilbran, ok, amados? Casa do Gilbran, o Small Group vai ser lá. Dia 19 de abril, temos em Braintree, às 8 p.m., o Pré-Camp com Israel Salazar. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer naquele lugar. Anota na tua agenda aí. Temos também um Camp Link, que vai ser o acampamento de jovens que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de junho. Será no camping de Groton Wood. Isso aí, como está melhorando o inglês. E domingo temos 9 horas da manhã um café abençoado para você. Acorda, só escova os dentes e se manda para a igreja, ok? E aqui você vai tomar um café gostoso. Às 9h30 temos Escola do Reino. O pastor Assíria tem estado à frente, junto com o pastor Rominho. E as palavras têm sido palavras do reino em sua direção. Escola do Reino, 9h30. E às 10h30 temos culto de adoração ao Senhor. E domingo agora, normal, a Santa Ceia em Brent, desculpa. Culto agora, culto de adoração normal, 10h30, ok? Dia 20, amados, 20 de abril, tem uma data tremenda. Vai ser o Encontro a 2. Jesus, amada motivação. O Encontro a 2. Ei, é para os casados. Casados, noivos, estão juntos, namorados. Venham para esse momento, vai ser um tremendo gostoso, um tempo gostoso. A gente está se preparando para fazer algo que possa lhe abençoar e impactar a sua vida. Com o tema valorizando. Não. Restaurando os valores perdidos do casamento. Isso. Aí, ó, até em cena, botei o cena. Restaurando os valores perdidos no casamento. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer dia 20. Se prepare, venha, convide casais, pessoas que precisam realmente estar aqui conosco. Pastor, eu não vim. Quantas vezes eu fui pregar em cultos de casais? Pastor, você não veio por quê, amado? Não, vim porque eu estava com problema com a minha esposa. Mas era para você ter vindo. Você que está com problema, venha, participe. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer em nome de Jesus. E Conexões Invisíveis, dia 26 de abril, 7h30 p.m., com Ricardo Lemos, falando sobre vida financeira saudável.
Deixo bem claro que o dia 20 de abril, o Encontro A2, vai ser um evento para casais e vamos ter a escola Kids. Os kids vão estar com as tias, esperando seus filhos, ok? Então, você não se preocupe se vai deixar seu filho em casa. Você pode trazer, que vai ter uma equipe aqui responsável para estar trabalhando com eles, em nome de Jesus. Amém? Quero trazer uma palavra, amados, em nome de Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 23, uma palavra rápida, uma palavra de oferta. Êxodo, capítulo 23, versículo 10. Você encontrou? Êxodo 23, capítulo 10, fala assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Vamos repetir? 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Essa palavra aqui é um comando de Deus dado ao povo para que eles por 6 anos, diga 6 anos. 6 anos é muito tempo de trabalho, amados. 6 anos trabalhando. Olha a palavra, 6 anos trabalhando. Mas no 7º ano não faz nada. É engraçado que essa palavra, ela é dita para um povo que dependia da agricultura. Era um povo ruralista. Deus traz uma palavra: vocês que produzem do campo, vocês que vivem do campo, trabalhem 6 anos. Mas no 7º ano, não mexa na terra, porque a terra tem que descansar. Porque tem pessoas que vão comer dela, não são vocês. Como falar para uma pessoa que vive do campo que ele vai parar por 1 ano? Deus estava falando: vocês têm que aprender a depender de mim, porque em 365 dias eu abençoarei a vida de vocês. Quando o trabalho vinha sobre os 6 anos, significa que no 6º ano Deus daria uma produção 2 vezes mais, para que no ano 7º não houvesse necessidade alguma. Escuta, há uma chamada para o nosso tempo, amados, é de obedecermos e ao mesmo tempo confiarmos na palavra de Deus. Porque se eu trabalho para o Senhor, se eu trabalho nesta obra, se eu amo esse reino e o que está aqui, amados, tudo que é meu, tudo que eu produzo, vem do Senhor, vem de Deus. Deus fala: não trabalhem no 7º ano, descanse. Como passar 1 ano, amados? Não é um dia, nem uma semana, nem um mês, é 1 ano. Imagina Deus falar para vocês vão trabalhar 6 anos, e no 7º ano, todo mundo vai ficar em casa. Imagina. Como assim, Senhor? Dependência e confiança. Que hoje você aprenda a confiar e depender no Senhor, sabendo que do Senhor vem a sua provisão, que do Senhor vem o seu sustento e que do Senhor vem a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento em que temos a possibilidade e a oportunidade de entregarmos a tua casa. Que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, confiança. Que haja, Senhor Deus, dependência. Que a semente, Senhor Deus, que vamos entregar essa noite aqui, tenha um nome: dependência e confiança no Senhor. Que possamos acreditar e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, meu Pai. Assim te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Vocês podem vir trazer o dízimo de ofertas pelo VEM ou pelo Zelle, em nome de Jesus. Que Deus possa lhe abençoar, que a mão do Senhor de provisão venha ser sobre você, sua casa, sua família. Que em nada você tenha falta e que em tudo você seja abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor Deus, e glorificamos o Teu nome. Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada um deles, em nome de Jesus, a família de cada um deles. E que nada eles tenham falta, Senhor Deus, em nada eles tenham falta. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua provisão e pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade que temos. Que a provisão do Senhor venha ser sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e que em nada nós tenhamos falta. Que possamos aprender a confiar e descansar em Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pela saúde, obrigado pela nossa casa, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor Deus, pela provisão, pelo trabalho. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos, já te agradecemos. Amém, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero, antes de chamar o pastor que vai trazer a palavra, eu quero chamar aqui o irmão Elias. Irmão Elias, vem para cá em nome de Jesus. Vai dar aí mesmo? Ixi,
Ele vai dar um testemunho. Fica de pé, irmã Elisa, em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? E também aos pastores, pastor André, pastor Bel, pastora Flávia, pastor Rominho. E tem me ajudado aí, né? Tem me abençoado, orado. E se alguém aqui se recorda, eu tive uma corte em dezembro. Foi logo antes do Natal. Eu tive uma corte, eu não sabia, a polícia me parou, checou minha placa. E eu tive uma corte de 2013 e acabei indo preso. Aí depois me levaram para a corte, fui liberado. A juíza queria me dar $5.000 de fiança. E o juiz não aceitou, porque eu já tinha ido nessa corte. E eles entraram em contradição lá e acabou, né? Ela desconcordou e aceitou eu não pagar os $5.000 e acabou me liberando. E me deu outra corte para me comparecer em fevereiro. Em fevereiro. Aí eu pedi ao advogado para fazer online. Aí eu fiz online no dia, em fevereiro, dia 22 de fevereiro, eu fiz online. E o juiz queria presencial. Aí eu tive que ir lá na corte. Aí, antes de eu ir, em dezembro, eu tinha pedido uma oração ao pastor Wallace. O pastor Wallace me entregou uma profecia que em abril, Deus ia me dar a vitória. E a corte, no dia que eu vim na corte online, a juíza falou assim, você vai retornar aqui em abril, dia 1º de abril. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei assim, e depois tinha fugido da minha mente que o pastor tinha me entregado essa profecia, né? Eu fui lembrar depois. Não, o pastor Wallace. Aí eu falei assim, o pastor Wallace me entregou uma profecia em abril, que Deus vai me dar a vitória. Aí eu fui confiante. Fui na corte em 1º de abril agora. Cheguei lá, era outro juiz. O juiz... Cheguei lá na frente, o juiz falou assim, deixa eu dar uma analisada no seu caso e tal. Esperei um pouquinho. Aí ele pegou e virou para o advogado e falou assim, essas duas acusações aí, eu vou desconsiderar. Parabéns, advogado, pelo bom trabalho que o senhor fez, que o seu cliente, ele não é culpado disso. Ok, tinha uma outra acusação contra mim, e eu peguei e o juiz pegou e falou assim, essa aqui eu vou analisar. No meio tempo que ele falou que ele ia analisar, ele pegou meia hora de Blake. Nessa meia hora de Blake, todo mundo tinha que retirar do salão e fomos para fora. Aí, nesse meio tempo, o advogado pegou e falou assim, o juiz vai te dar 3 opções. Uma vai ser você comparecer em corte... você vai ter que, eu esqueci como... Me fugiu da mente agora. Você pode recorrer na corte, no júri popular. Aí, você pode recorrer em júri popular, ou se não, ele vai te dar um probation, ou vai te dar uma fiança. Qual que você prefere? Aí eu falei, eu prefiro a fiança. Aí ele falou, ok, nesse meio tempo que ele está lá, em Blake lá, eu vou conversar com o pessoal da mesa ali, ver o que eles podem fazer, Aí ele foi lá, enquanto ele falou, eu volto aqui. Ele falou assim, a fiança sua vai ser de $100. Eu falei, amém, tá bom. Aí eu falei, ok. Aí depois eu fui chamado lá de novo, nós retornamos no salão, fui chamado no juiz de novo, o juiz pegou e falou assim, você vai ter uma fiança de $100. Você quer pagar agora ou depois? Não, eu falei, eu quero pagar agora. Aí, graças a Deus, antes a juíza tinha me dado uma fiança de $5.000, né? Acabei pagando $100 e, graças a Deus, fui livre de todo o caso. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã Elisa. Obrigado. Um forte aplauso pela vida da irmã Elisa, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, eu fui na casa de uma pessoa, a irmã Sueli pediu para mim ir na casa da irmã Aline. Aline está ali. Vem aqui, irmã Aline, por favor. E eu fui lá para acompanhar o casamento, o relacionamento deles e tudo mais. E ela me deparei com uma situação... Pode subir ali. Me deparei com uma situação bem complicada.
por conta que a filha dela estava passando por um problema muito sério de saúde. Ela vai dar um testemunho hoje do que Deus fez na vida da filha dela. Presta atenção. Boa noite. Eu tenho muita vergonha, mas eu vou tentar falar tudo o que aconteceu. Um mês atrás, antes de tudo acontecer, a Sueli me ligou e falou que era para mim orar pela minha filha. Aí, minha filha estava com saúde, eu orei. Estava gestante, mas, estava bem, não tinha nada, né? Estava grávida, estava perto de ganhar neném. E eu orei, mas não foi aquela oração, né? Porque não estava doente. Aí, faltando uns 10 dias, a Sueli me mandou de novo uma mensagem, falou assim, Aline, Deus manda você orar pela Carol. E Deus me mostra eclâmpsia. Aí eu falei assim, tá bom, vou orar. Aí eu já orei melhor um pouquinho, mas também quando você não vê o problema, você não vê a doença, você ora, mas é diferente a oração. Aí tá bom. Há 20 dias atrás, a Carol, a pressão dela começou a subir. Ela me ligou desesperada, falou, mãe, a minha pressão está subindo, eu vou ter que fazer uma cesárea de emergência. Falei, tá bom, minha filha, vai lá que vai dar tudo certo, isso aí é só uma coisinha passageira. Ela teve o bebê, tudo bem, tudo ocorreu bem, ela voltou para casa numa terça-feira. Quando foi na quarta, ela sentada na mesa, comendo a tal da galinha que todo mundo faz quando ganha neném. Meu irmão olhou para ela, meu irmão é evangélico, ele olhou para ela e Deus mostrou para ele a morte. Diz ele que na hora, ele orou. Mas ele falou assim, Deus não pode estar fazendo isso comigo. Como que Deus vai me mostrar a morte da minha sobrinha, que eu criei como filha? Diz ele que orou também, mas não foi aquela oração, né? Porque ele não acreditou naquilo que Deus estava falando. A fé dele também deu uma bambeada. Aí, beleza, quando foi na quarta, a Carol, nessa mesma quarta, a Carol foi na igreja, a minha cunhada falou com ela, Carol, faz uma aliança com Deus de novo, porque minha filha é batizada, só que estava desviada. Ela falou assim, não, hoje eu estou com muita dor na minha cesárea, eu não vou não. Quando foi na quinta, ela ligou para o médico pediu para ela voltar para Resplendor. Lá ela já ficou. Passou a quinta, passou a sexta, a coisa só foi piorando. Aquilo que era um probleminha pequeno, uma manchazinha em cima da cesárea, se tornou uma infecção generalizada. Nisso, na sexta-feira, eu vi minha filha no oxigênio. No sábado, já do oxigênio, passou para o balão de oxigênio. No domingo, só foi piorando. A minha filha nem falava mais. Daí, ela falou assim, mãe, eu não vou para o intensivo, porque eu não fico longe do meu filho. Falei, Carol, pensa em você. O seu filho, ele vai ser bem cuidado. Ela falou, não, mãe, eu não separo. Eu prefiro a morte do que ficar longe do meu filho. Daí, quando foi bem mais tarde, ela aceitou que o filho dela ficasse com a minha mãe e que o meu irmão fosse ficar com ela. Não aceitava ninguém mais, a não ser o meu irmão. Nisso, transferiram a Carol para o intensivo. Passou a noite toda sedada, tiveram que sedar, porque ela é igual vaca brava, agitada demais. Quando foi de manhã, já me ligaram falando que a Carol tinha que entubar ela. Resplendor, um lugar desse tamanhozinho, hospital, zero, atendimento horrível, porque ela pegou a infecção através do hospital, porque estava em reforma, como se tem uma sala de cirurgia em reforma. Daí, meu irmão falou assim, entubou ela agora. Aí tá bom. Aí começa outro problema, uma transferência para um hospital onde tem uma UTI. Resplendor não tem UTI. Aí passou. Falei, meu irmão, fica tranquilo, porque vai dar tudo certo. Quando foi, horas antes, depois daquilo, a Sueli me liga, fala assim, Aline, Deus abriu a porta de uma UTI agora. Falei, amém, vou esperar. Nisso, eu já tinha mandado mensagem para meio mundo de gente, meu irmão também, hospital procurando a UTI, aonde tinha uma UTI perto. Conseguimos a UTI. Na hora de sair, que fizeram a papelada toda, de transferir a Carol para uma cidade onde tinha uma UTI, a notícia horrível. Meu irmão me liga, uma mesinha pequena, a máscara dele baixa, eu nunca vou esquecer essa cena. A máscara dele aqui assim, a minha tia, a minha prima atrás dele, aquelas enfermeiras igual formiga passando atrás. Meu irmão falou, Nene, eu tenho uma péssima notícia. A decisão da vida da sua filha está em suas mãos. O médico falou, se ficar em Resplendor, não tem mais nada o que fazer. A chance de vida dela aqui é 40%. Se transferir, ela não passa de conselheiro pena. Ela não aguenta uma transferência. Ele já transferiu mais de 300 pessoas, mas ninguém igual a Carol.
Aí eu desesperei, eu estava com meu marido, namoro veículos. Na hora, eu caí no chão, eu comecei a chorar, desesperada. Aí eu lembrei do que a Sueli tinha me falado. Falei, meu irmão, fica tranquilo. Quem abriu a porta da UTI foi Deus. E se Deus abriu, leva agora. Porque Deus vai fazer o milagre, ela vai chegar lá viva. Nisso, a pastora Neide, a Sueli, ficou comigo no telefone, em oração. A transferência durou 1h15. Quando chegou em Valadares, meu irmão me mandou uma mensagem dentro do hospital. Falou assim, Nene, chegou com vida. A saturação que saiu de Resplendor a 65, chegou aqui a 80. Melhor do que estava lá. E daí começou o processo todinho. Quando foi meia-noite, a Sueli me ligou. Era meia-noite aqui, 1h no Brasil. Aline, vamos orar. Falei, tá bom, vamos. Ajoelhei, comecei a orar. Nisso, a Sueli falou comigo assim, Aline, não, ela em oração, ela começou a chorar muito. Eu assustei, porque a Sueli não chora orando. Aí ela começou a orar e falou assim, que a porta do céu se abra e que Deus a receba em teus braços. Sua filha está salva. Deus a recebeu nos braços. E não fica com raiva de Deus, Aline, foi feita a vontade dele. Eu desliguei o telefone da Carol, a vontade dele não vai ser feita a mim. Eu quero a minha filha de volta. Eu não aceito essa morte. Eu quero a minha filha. Meu marido ficou desesperado, porque eu entrei em desespero. Eu gritava, eu chorava, eu liguei para o hospital não me deu notícia, eu liguei para o meu primo, eu liguei para um, liguei para outro, fiquei doida. Eu falei, eu precisava de ter uma resposta. Se a minha filha estava viva ou morta. Era só isso. E eu pedi a Deus o tempo todo, não deixe a minha filha ir. Porque eu não tive um relacionamento de mãe e filha com ela. Eu deixei ela quando era bebê com a minha mãe. Então, eu pedi para Deus uma chance de viver aquilo que eu nunca tinha vivido. De dar para ela o que eu nunca tinha dado. E Deus me deu essa chance. Nisso, começou o tratamento. Carol entubada, eu peguei o avião, fui para o Brasil no outro dia. Quando eu cheguei em Valadares, na sexta-feira, quando eu entrei na sala da UTI, no horário da visita, eu olhei minha filha morta. 100% sedada. Nossa, muito diferente daquilo que eu via. Toda inchada, as pernas dela dava, tipo assim, gigantesca. Eu olhei, saí de lá arrasada. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza que Deus faria um milagre. E que aquilo ali era um processo que todos nós precisávamos passar. Porque foi muita cura. O médico foi curado, o meu pai, eu, ela. Tipo assim, através daquilo ali, eu sabia que Deus estava fazendo um mover muito grande. Foram 7 dias. Todos os dias eu chegava em Valadares. Era uma notícia assim. O rins da sua filha parou, paralisou, não funciona mais. No outro dia, o pulmão, de 100% deu uma melhora de 15%, mas nós só temos um antibiótico a ser usado. Não tem mais o que fazer. E quando eu entrava naquele hospital, todo mundo me olhava assim, aquelas enfermeiras olhavam para mim e falavam assim, nossa, tadinha, tá vindo aí, né? Para nada, porque essa menina não tem saída para ela. Ele só tinha mais um antibiótico a ser usado. E, tipo assim, se aquele que estava usando não estava dando reação, se usasse aquele outro, acabou. Se ele não reagisse também, não tinha mais o que fazer ali. Aí, teve uma sexta-feira que eu cheguei, eles estavam abrindo a barriga dela, ia ter que abrir a barriga dela de novo. Aí eu cheguei lá, a médica falou assim, Aline, nós vamos ter que fazer outra cirurgia. Eu falei, por quê? Ela falou assim, a infecção a gente acha. Eles não tinham certeza de nada. Era igual um bando de doido falando que ninguém sabia. Tipo assim, Deus confundiu tudo. Tudo. Nem os médicos sabiam o que eles falavam mais. Aí ele pegou e falou assim, nós vamos ter que abrir a Carol de novo. Porque a cesárea dela, a gente acha que é através da cesárea dela que está causando isso tudo. Eu falei, eles acham ainda. Tá bom, é só isso? Nós vamos fazer uma cesárea agora, foi feito o teste do Covid, o pulmão é para Covid, mas não é Covid. Aí a mulher fala assim, mas você já pegou o teste? O médico olha para ela, tipo assim, foi feito um teste, mas também não chegou ainda. Aí eu, diante daquilo tudo, quieta, eu não falava nada. Aí fez a cirurgia, a Carol saiu da cirurgia, aí quando foi no outro dia, a cirurgia foi um sucesso. A barriga dela já estava necrosando, tivemos que fazer uma parte dentro da barriga dela, mas tudo bem. Tá bom, cheguei no outro dia de novo, a mesma história, Agora já achamos um negocinho lá no coração e temos um outro problema. A Carol deu uma trombose no pulmão. Falei, tá tudo fluindo. Aí a enfermeira chegou perto de mim, a energia do hospital acabou, eu entrei em parafuso, minha pressão subiu. Aí a enfermeira chegou perto de mim e falou assim, Aline, você é a mãe da Carol? Falei, sou. Você tem certeza? Falei, sim.
Ela falou assim, você não está desesperada? Eu falei, desesperar por quê? Você sabe do estado da sua filha? Eu falei, sei. É grave. Ela falou assim, não é só grave, é gravíssimo. A sua filha, para a medicina e para a gente, é só se Deus fizer um milagre. Porque para a gente já não tem mais o que fazer. Eu falei assim, olha, vocês estudaram para ver o monitor. E ali está ela. Vocês estudaram para ver o monitor. Então, vocês vão me falar o que o monitor está falando aí para vocês, né? Que a pressão está assim, o coração está assim. Mas eu, todo dia, antes de sair de casa, Deus fala comigo. E o que vai acontecer aqui dentro, nem vocês vão entender. Porque o que vocês falam para mim não me interessa. Como o meu irmão falou num depoimento dele na igreja. Eu escutava a metade, a outra metade eu nem queria escutar mais. Eu já saía e largava os médicos falando sozinho. Porque era tanta notícia ruim, para que eu ia escutar aquilo? Toda vez que eu saía do hospital para me chegar na casa dos meus pais, eu ficava 10 minutos, para me dar notícia, né? Eu saía 10 minutos mais cedo, digeria aquilo tudo que eu tinha ouvido, ligava para o meu pai e falava, vem pai, dá glória. A notícia era as piores, mas eu ligava para ele e falava, dá glória, pai. Ele, por quê? Eu falei assim, só coisa boa, tá tudo indo muito bem, a Carol tá reagindo, daqui um dia ela tá aí, mentira pura. Estava tudo indo de ladeira abaixo, mas eu acreditava no Deus vivo, no Deus que faz milagre, e foi Ele que fez o milagre na minha vida e na vida da minha filha, porque se dependesse só de mim, eu acho que eu não tinha aguentado. Se Deus não falasse comigo, não usasse pessoas para falar comigo, eu acho que eu sozinha eu não tinha aguentado. Quando foi no sábado, as notícias foram tão ruins que eu falei, meu irmão, eu não vou lá no domingo, eu vou ficar em casa. Quando foi no domingo, Deus usou uma menina, uma amiga minha, aqui nos Estados Unidos, ela me ligou e falou, Deus manda te dar um testemunho. A minha amiga passou pela mesma situação e Deus deu a vitória. E foi de uma noite para um dia. Então, eu creio que o mesmo Deus que fez antes vai fazer agora. O mesmo Deus que curou ela e tirou ela de lá vai tirar a sua filha. E amanhã, quando você chegar naquele hospital, a sua filha não vai ter tubo e vai estar falando. Aí eu fui, na segunda-feira. Cheguei lá, na fila da UTI. A mulher falou assim, mãe, entra aqui que hoje você é a primeira. Aí eu entrei, com medo, né? Porque mandou eu entrar primeiro, podia ser uma notícia boa ou uma notícia ruim. Mas confiante naquilo que eu tinha escutado um dia antes. Quando eu entrei, ela falou assim, coloca a máscara, coloca a luva. Entra e vai ver o seu milagre. Quando eu entrei, que eu chamei a minha filha, que eu olhei, não tinha um tubo nela mais. Nada. E pela sedação de 7 dias, era para ter deixado sequelas. E foi exatamente como Deus falou. Deus ressuscitou a minha filha, não teve sequela, e ela estava perfeita. Desinchada, nem parecia aquela menina que estava toda cheia de óleo, porque estava quase explodindo de tanto inchaço. E nisso chegou uma enfermeira perto de mim e falou assim, eu posso orar pela sua filha? Eu falei, pode sim. Ele falou assim, Aline, eu falei, você é evangélico? Ele falou assim, não, eu não gosto de igreja para mim é título. Mas eu creio no Deus, o Deus que curou sua filha. No dia que ela chegou aqui, 1h da manhã, ela deu uma parada cardíaca. E todos os médicos, os enfermeiros, joelhou em volta dessa cama. E nós oramos e clamamos pela vida dela. Porque Deus não podia levar uma menina e largar um bebê para trás sem mãe. Então, aí eu entendi o que a missionária Sueli tinha falado comigo na noite que ela chegou. Que ela tinha morrido e Deus tinha me devolvido ela. E dali foi só alegria. A Carol depois ficou mais 7 dias no hospital. Foi só para tomar antibiótico. Até o quarto, porque o hospital no Brasil não é igual aqui. Você fica aquele monte de gente, todo mundo no mesmo lugar. É um hospital público. Quando transferiu o quarto, só tinha ela. Eu falei, nossa, Carol, que bom. Só tem você. Ela falou assim, nossa, mãe, bom, só tá o calor, né? Aí a enfermeira chegou e falou assim, Carol, nós vamos ter que transferir você de quarto. Aí eu falei, nossa, aqui tá tão bom, deixa a gente aqui. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, não há nada tão bom que não possa melhorar. Quando nós fomos para o outro quarto, era um quarto com ar-condicionado, um banheiro só para ela e uma cama para o marido dela. Então, ficou melhor ainda do que o outro. Ela passou mais 7 dias no hospital. E hoje ela está aí para testemunhar o milagre da vida dela. Deus ressuscitou a minha filha. Ela está em casa, cuidando do bebê dela. E com isso, o meu pai, que é um homem que nunca foi na igreja, foi na igreja. O meu pai, que nunca tinha falado um eu te amo para um filho. Para o meu irmão, né? Porque para mim, para minha irmã, ele já falou. Para ele não tinha falado. Ele virou para o meu irmão e falou que o meu irmão era um presente de Deus na vida dele. Porque o que ele viu do meu irmão, ele nunca tinha visto. Porque o meu pai,
tipo assim, escuta falar as coisas que acontecem numa igreja, mas viver ele nunca tinha vivido. O meu pai acordava 3 horas da manhã para orar. A gente levantava igual formiguinha e ele vinha atrás. E eu nunca vi tanta gente que se levantou, que tirou um pouquinho do tempo e fez uma oração para minha filha. Andar e respondendo hoje é igual política. Toda hora um para e fala, você quer um milagre? Porque ninguém acreditou. O médico dela deu um testemunho na igreja agora, e ele falou, Carol, o que fez o transporte. A gente não podia transportar você. A gente nunca pode transportar um paciente do estado que você estava. O seu estado era muito grave, não podia tirar você do hospital. Mas quando a família falou, ok, eu não sei como eu cheguei em Valadares. Dali para frente eu não lembro mais nada. Eu só sei que foi Deus. E ele falou para minha filha, você ressuscitou a minha fé. Porque o pai dele morreu na mesma situação da minha menina. De paralisar os órgãos, aquele negócio, ele morreu. E a minha filha ressuscitou. Obrigado, Aline. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida do irmão Elias, pelo que o Senhor fez na vida da Carol, da Aline, da sua família. Guarda, protege, Senhor Deus. Que essa jovem seja, Senhor Deus, testemunho vivo, meu Pai, ambulante daquilo que o Senhor fez na vida dela. Que a partir dela venham jovens, venham famílias, que possamos, em nome de Jesus, desengrossar as fileiras do céu, desgrossar as fileiras do inferno e engrossar as fileiras do céu. Que possamos ver famílias, almas rendidas a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor opera nos dias de hoje. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero que você receba com um forte aplauso ao Senhor. Pastor Jorge vai trazer uma palavra da parte de Deus. A irmã Aline já preparou a igreja, já está bem preparada já. Deus lhe abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Sem perca de tempo, toma sua Bíblia no livro dos Salmos. Enquanto você busca o Salmo número 1, eu quero estender a gratidão aqui ao pastor Bel e ao pastor André, que nos permitem hoje compartilhar a palavra. A gente tem há de anos fazendo isso, mas cada vez que a gente faz, a perna treme de novo, né? Então é sempre assim. Deus abençoe as pastoras. É muito bom estar nesse lugar. Eu queria, nesse mês da frutificação, falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para a igreja, dentro do Salmo 1. Frutos às margens do rio. Frutos às margens do rio. Daqui a 20 minutos a gente para, né? Pedro pregou um sermão em 3 minutos e 3 mil almas aceitaram Jesus. Então é possível, né? Frutos às margens do rio. Salmo 1, verso 1, é um inário, então não tem capítulos, né? Número 1. Diz assim, bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada à margem das águas correntes, a qual dá o seu fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prosperará. Há no Salmo 1 uma porta de entrada para os 150 salmos da Bíblia. Nessa porta de entrada que alguém diz que Davi escreveu, nós entramos num panorama e depois de passar por ela, observamos 2 caminhos. O próprio salmista vem dizer, dos versículos 4 em diante, também que existe o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Quando nós entramos por essa porta do Salmo 1, com o desejo de fazer o que é bom, com o desejo de frutificar, com o desejo de prosperar, com o desejo de fazer a vontade de Deus, com o desejo de obedecer a palavra de Deus, nós observamos 2 caminhos. O caminho da esquerda, poderia eu dizer, é um caminho que leva para uma mesa,
Pintando esse quadro, você vai ver uma mesa onde algumas pessoas estão reunidas nela. Essas pessoas não são árvores frutíferas. Elas são plantas secas levadas pelo vento, como diz o salmista. Nessa mesa estão assentadas pessoas que não têm conselhos bons e que, se nós escolhermos ao passar da porta a direção dessa mesa, nós vamos entrar num caminho progressivo de queda. O versículo 1 diz, em primeiro lugar, que a mesa onde estão sentados os zombadores, há um conselho nela. Bem-aventurado, feliz, próspero, frutífero, é aquele que não ouve o conselho daqueles que estão naquela mesa. Porque ao ouvir, ele é seduzido como Eva foi seduzida pela serpente. Ao ser seduzido, a segunda coisa acontece. Se ele para ouvir o conselho dos que estão na mesa, ele se detém em um caminho chamado caminho dos pecadores. É algo tão progressivo que vai em queda, abismo pós abismo. Depois que ele se detém no caminho dos pecadores, irmão Edgar, ele vai se assentar nessa mesa, junto aos zombadores. E os versículos 4 em diante vão dizer que aqueles que se assentam nessa mesa, que aqueles que escolhem esse caminho, que aqueles que vão nessa direção, que aqueles que caem por esse caminho progressivo de queda, até se assentar, até se estabelecer nessa posição de desvio, não são árvores, são plantas. E são plantas secas, que são levadas pelo vento. Eu lutei com o Espírito Santo, pastora. Disse, será que eu falo essa parte ou não? Porque a gente quer falar de fruto, a gente quer falar de prosperidade, a gente quer falar de riqueza, a gente quer falar de ser bem-aventurado, que significa feliz, dichoso no espanhol, dignos de envidia, dignos de inveja. A gente quer falar de coisas boas, mas existe, na verdade, 2 caminhos e 2 escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Maria escolheu a boa parte e ninguém pôde tirar dela isso. Até um animal escolhe o seu dono. Até um cachorro escolhe aquele que ele mais ama na família. Nós somos feitos de escolhas. Os frutos dependem da escolha que nós façamos. O fato de ser considerado árvores frutíferas ou plantas secas dependem da escolha que nós tomemos. Se eu tomar a escolha de ouvir conselhos errados, como a irmã estava dizendo no seu testemunho, conselhos que não me edificam, conselhos que não glorificam a Deus, conselhos, a Bíblia fala de conselhos. Um conselho é uma estratégia, um conselho é um plano, um conselho é uma ideia, é um sofisma. Tal como quando Davi desceu ao vale e o gigante quis vencê-lo primeiro no conselho. O gigante não lançou uma lança a Davi, ele disse, você é só um menino. Era um conselho para a mente de Davi pensar, eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu não posso, eu sou fraco, eu sou só uma criança. Mas graças a Deus Davi estava plantado junto ao ribeiro das águas. E quando aquele conselho bateu no ouvido dele, de um lado ele disse, é que você não sabe quem vai contra você. Quem vai contra você não é só um menino pequeno. Quem vai contra você não é só um rapaz sem arma. Quem vai contra você não é só um pastor de ovelhas. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo você vai ver a quem você afrontou. É importante você saber ouvir bons conselhos. As más conversações corrompem os bons costumes. E a fé vem pelo ouvir. De acordo com aquilo que você ouve, você produz. Você reproduz as 5 pessoas que estão ao seu redor. Você é igual a elas. Então, se você se assenta numa mesa de pessoas zombadoras, perversas, tem 3 tipos de pessoas nessa mesa. Você vai ser igual a essas pessoas. E o seu caminho não será próspero. E você não vai frutificar. Eu estou tentando sintetizar tudo que eu estudei em 3 dias. E que Deus foi levando. Estou tentando chegar a esse ponto. E a Bíblia diz que além desse caminho progressivo, porque ninguém peca da noite para o dia. Eu queria deixar registrado, pastor André, que ninguém cai de uma hora para outra. Quando alguém cai num pecado e isso se torna público,
Isso era progressivo. Davi sabia tanto disso, que quando Saul está na cova, fazendo as suas necessidades, descansando o ventre, e ele corta um pedaço da roupa de Saul, ele se arrepende. Porque ele sabe que o pecado vem nos detalhes. E a queda começa em detalhes. Não tem nada a ver. Não, aqui não. Eu sou cristão, eu sou crente. Esse tipo de linguagem, essas palavras ofensivas, esses contratos meio... esses trabalhos, a forma de falar com as pessoas, a forma de tratar com as pessoas. Não, no culto é uma maravilha. No culto eu pulo, eu danço, eu corro, eu caio com a língua para fora, eu falo língua, eu grito. Mas na segunda-feira, no dia a dia, eu lutei com Deus. Eu disse, eu vou sair disso. Eu disse, não. Você vai ter a pastora Daura na tua frente. Você sair quando desceu. Glória a Deus. Esse caminho é um caminho de perdição. Essa escolha é uma escolha para derrota. Mas existe depois dessa porta do Salmo 1 uma outra direção. E é nessa direção que eu quero ir nessa noite. É uma direção maravilhosa. Quando o pastor Bel me convida para pregar essa mensagem sobre o fruto, eu disse, Jesus, tu és maravilhoso. De uma forma geral, o conceito de fruto na Bíblia há em muitas formas no Novo Testamento. A árvore é conhecida pelos frutos em Lucas 6. Há uma figueira que não tem frutos e tem folhas. Há uma videira que tem ramos e dá frutos que permanecem. Jesus disse, eu te escolhi para você dar fruto, fruto que permanece. Há frutos de arrependimento. Era a mensagem de João Batista. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Frutos que mostram evidências de um caráter transformado. Evidências de uma pessoa que tem uma nova vida. De um cristão verdadeiro. Porque o que chama a atenção de Deus não são os dons. Não são as folhas. Porque a figueira tinha muitas folhas, mas ela não tinha frutos. Na verdade, o que salva não são os dons, o que salva são os frutos. Nós conhecemos as árvores não pelos dons, mas pelos frutos. E daí poderíamos passar aqui a noite toda. O fruto do Espírito em Gálatas 5 não são os frutos. É o fruto do Espírito com 9 virtudes. Assim como há 9 virtudes, minha professora, há 9 bem-aventuranças e há 9 dons do Espírito Santo. Então, quando você olha nessa direção dos frutos na Bíblia, você vai observar uma vontade de Deus, um propósito de Deus para todos nós que estamos nessa noite. Estamos aqui para dar fruto. Fomos chamados para dar fruto. Nós nascemos de novo para dar frutos. Fomos salvos para dar fruto. Você vai ser conhecido pelo fruto que você dá. Pelo seu caráter cristão. Por aquilo que você é, não pelo que você diz ser. Não pela forma que você se veste, mas o que você leva dentro da sua roupa. Você vai ser conhecido desta maneira. E eu quero correr, mas eu vou entregar o recado de Deus nessa noite. Existem 2 escolhas. O justo se posiciona como alguém plantado. Ele é plantado, e o Senhor disse para mim, sabe por que ele é plantado? Porque não foi ele que se plantou. É alguém que toma ele e o planta naquele lugar. Ele é plantado porque tem alguém que pega ele e diz, eu vou te posicionar num lugar onde você vai receber algo especial, onde você vai ser nutrido, onde você vai ser fortalecido, onde você vai ter saúde, onde você vai frutificar e você vai dar produtos. Ele é plantado. Ele é plantado. Assim como Israel foi arrancado do Egito e plantado em Canaã. Assim como nós fomos arrancados do mundo e plantados na presença de Deus por Jesus. Todos nós que estamos nessa noite fomos tirados, arrancados do mundo e tragos para um ribeiro de águas, para as margens de um rio que representa o Espírito Santo de Deus. A presença infalível de Deus, que precisamos dela todos os dias. O justo evita e se afasta do mal.
das más influências, se aproxima do rio. E existem algumas coisas que eu queria falar aqui sobre o rio de Deus. É o rio da vida de Apocalipse 22:1. É o rio do Espírito de Ezequiel, capítulo 47. Somos plantados junto a esse rio. É um rio de 46 de Salmos, versículo 4. É um rio cujas correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aquele que está plantado às margens desse rio passará o sol, a terra, a chuva, o frio, a neve, mas não será abalado, porque está plantado pelo Senhor. Ai, Deus disse para mim, não esqueça de dizer algumas coisas. Foi nesse rio que Davi escolheu 5 pedras. Ele não desceu para o vale de mãos vazias. Ele não desceu para o vale de mãos vazias. Deus me disse, cada vez que você dobra o seu joelho para orar, Deus me dá dons. Deus fala comigo. Me dá graça para pregar essa mensagem. Ajuda a minha família. O rio está passando nos teus joelhos. E foi ali que Davi escolheu 5 pedras para 5 gigantes. A primeira pedra ele lançou em Golias. E as outras 4 ele matou seus irmãos. Deus está dizendo para você nesta noite, os dons estão disponíveis para você à margem do rio. Existem presentes de Deus disponíveis para nós à margem desse rio. Existem talentos e ministérios disponíveis para nós à margem desse rio. Dobra o teu joelho nessas águas de madrugada e você vai ver o que Deus vai te entregar nas mãos para você fazer. 5 pedras que ele recolheu do ribeiro, e eu vou correr. Foi às margens desse rio que Elias sobreviveu. Mas faltou água, como é que tinha rio? Acabe e Jezabel queriam matá-lo e Deus disse, esconde-te. Aonde? Às margens do rio. Porque profeta é perseguido. Profeta não tem muitos amigos. Profeta que fala o que Deus quer diz, o céu vai fechar, mas tem um rio aberto para mim. Não vai chover, porque o Senhor é quem fecha e o Senhor é quem abre, mas não vai faltar água para mim, porque Ele vai me posicionar às margens desse rio. E é ali que Deus supre, que Deus guarda, sustenta e esconde os seus profetas. Lançar o pão sobre esse rio, em Eclesiastes capítulo 11, é algo de promissão. Quer ver o maior investimento que você pode fazer na sua vida? É lançar o pão sobre essas águas. E depois de muitos dias você o achará. O melhor investimento que você faz é nesse rio, da presença e da obra de Deus. No Salmo 42, isso eu agreguei agora, depois que o pastor veio falar do Salmo 42 na oferta. A corça anseia pelas águas desse rio. E a nossa alma anseia pelas águas dessa presença. A corça corre no deserto e o sol escaldante vem no couro do seu corpo e faz ela mais vulnerável. Além de desidratá-la, o cheiro dela vai longe e os seus predadores a observam. Ela está fácil de pegar. Ela está fácil de tragar. Essa corça está fácil de matar. Porque ela está, o couro dela, o cheiro dela chega muito rápido. A carne dela está muito evidente. Aí ela diz, como a corça anseia por esse rio. Como a corça anseia mergulhar, se refrigerar, se cobrir, se nutrir, se proteger. Deus vai te fazer invisível aos predadores. Deus vai me fazer invisível dentro desse rio. Quer ver Deus te fazer invisível a essa ameaça? Mergulha nessas águas no nome de Jesus. Quer ver Deus te livrar desse problema? O inimigo vai passar do teu lado e não vai te ver, porque você é a corça que decidiu mergulhar às margens desse rio nessa noite. Aleluia. 4 coisas e aqui eu termino em 10 minutos. A produtividade de quem está à margem do rio. Ele, no singular, dá o seu fruto. Deus trata com ele no singular, porque quem se separa da mesa dos escarnecedores muitas vezes fica solitário. Quem se separa da mesa dos escarnecedores muitas vezes se vê sozinho, é discriminado, é tido como alguém diferente, estranho, excêntrico.
não serve para muitas amizades, não serve para muitas conexões. Na verdade, ele não está preocupado com as conexões da mesa. Ele está preocupado com a conexão do rio. Porque o que vai produzir para ele fruto na sua vida, e riqueza e prosperidade, não são as conexões daqui, são as conexões de lá. E ele se afasta da mesa e se acerca ao rio. E cada vez que se acerca ao rio, fica mais estranho para quem está na mesa. Por isso Deus diz: eu trato dele, eu conheço ele, eu falo com ele, eu encontro com ele, eu consolo ele. Quando os amigos não estão, eu estou com ele. Quando alguém o nega, eu o abraço. Quando alguém o exclui, eu recebo. Quando alguém quer pisar nele, eu dou a mão e o levanto. Quando alguém diz que não dá, eu uso na minha mão. Quando alguém rejeita, eu pego ele, trato com ele, visito ele, falo com ele, alegro ele, palestro com ele. Deus trata contigo no singular. Não queira saber como Deus trata comigo. É diferente. Com cada um Deus tem um tratamento. Não queira ter o que a pastora Dáurea tem, o que o pastor Bel tem. Deus trata com cada um diferente. Ele dá o seu fruto. Ele dá o seu fruto. O fruto é seu, não é do seu filho. O fruto é o seu, não é da sua mãe. Você dá o seu fruto. Deixa que o irmão dê o dele. Nós não temos inveja, aqui ninguém compete. Aqui não é uma competição por fruto. Não deve haver uma competição de quem dá mais fruto. Vamos contabilizar para quem deu mais fruto esse mês? Vamos contabilizar quem gritou mais, quem deu mais glória, quem falou mais língua estranha, quem contou mais revelações. Vamos contabilizar quem pregou mais esse mês? Graças a Deus, aqui não há isso. Pode ser que lá na Venezuela, de repente, ou lá no Rio de Janeiro. Mas aqui não há essa competição de frutos, porque cada um dá o seu fruto. E Deus espera que você dê o seu fruto. Não fica olhando para a grama do vizinho ou para o fruto do vizinho, porque o fruto é teu, o chamado é teu, o dom é teu, a graça é tua. É com você que ele trata dessa maneira. Eu acho lindo como o pessoal canta aqui, como o Tiago canta. Mas Deus me deu o meu fruto, eu tenho o meu fruto. Escolha o seu fruto, produza o seu fruto, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Fique na sua vocação, não mude de vocação, temporada, estação por estação. Aleluia, glória a Jesus. No tempo certo, ele dá o seu fruto. Segundo, no tempo certo. Aqui eu queria falar algumas coisas. 1 de Crônicas 12:32, Isacar passou a ser uma tribo que, além de jumento forte, eles chegaram a ser entendidos nos tempos. Eles conheciam as estações. Eles eram entendidos. A nossa fé tem que ser uma fé com entendimento. A nossa fé não pode ser uma fé sem entendimento das coisas. Vão pedir a razão da nossa fé, como disse Pedro. Eles são entendidos nos tempos, eles sabem em que tempo vai acontecer cada coisa, ciclos, estações. Eles sabem ler os tempos para interpretar o futuro e se alinhar naquilo que eles veem. Deus, ele precisa abrir os nossos olhos para que nós entendamos os tempos. Tem gente passando à frente do tempo e tem gente retardatando o tempo. O teu cronos tem que estar alinhado com o kairós de Deus. O nosso tempo tem que estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Deus já passou na sua frente e você ainda está aí. Eu vou te provar isso na Bíblia. Era tempo de liberdade para Gideão e ele continuou a lagar. Ano após ano sendo saqueado, mas ele não saía do lagar até que Deus disse: basta. Já é tempo de liberdade. Não é tempo de você se esconder num buraco, numa caixa de cimento. Você vai ser o libertador da tua família. É você que eu vou usar para libertar o teu povo. Não é tempo de você se esconder, não é tempo de você ser vítima. Teus irmãos morreram sendo saqueados, mas hoje o anjo do Senhor foi até aquele lugar e disse: o tempo de liberdade chegou. Levanta desse lugar e liberta o teu povo, homem valoroso. Segundo, no tempo de favor, pastora Dáurea, Esther estava inerte. E
Quando eu meditei nisso, Deus mandou falar isso para a senhora. No tempo do favor, ela estava inerte. Até que alguém despertou e disse: para este tempo, você foi chamada. Para este tempo, Ele te levantou. Para este tempo, você foi escolhida entre 1000. Para esse tempo, você foi colocada nessa cadeira. Estou sentindo a graça de Deus. Para isso, Deus te colocou nesse lugar. Entre em oração 3 dias. Entre em propósito 3 dias. Porque haverá livramento e socorro da parte do Senhor. Se tu não entrares nessa batalha, Esther, de outra forma Deus vai agir. Mas você vai pagar o preço junto com a sua casa. E há uma convocação para ti nesta noite. Entra no propósito com Deus em tempo de favor, porque o cetro do rei está estendido na tua direção. Pede o que você quiser, Esther, e eu vou te entregar. Pede o que queres que eu te dê, e eu te entregarei. Para isso te coloquei nessa posição. Para isso você foi escolhida. Para isso você foi separada. Para isso foi comissionada. Aí de dentro você vai agir pelos que estão de fora. Aí de dentro sua família vai ser livrada da morte. Eu estou sentindo Deus aqui. Há um tempo de favor sobre alguém nesse lugar. Não se esconda no tempo da liberdade. Não fuja, não se omita no tempo do favor de Deus. Porque Deus está com o cetro estendido na nossa direção. O cetro do rei do favor de Deus está estendido na nossa direção. E é tempo de livramento para a tua família, para a tua casa. O inimigo assinou um decreto de morte, mas sobre a tua vida está o purim de Deus, um decreto, um contra-decreto de vida para você e para a sua casa, diz o Senhor. No tempo certo, Sara teria um filho. E ela quis atravessar o tempo de Deus. Você sabe a história de Agar, a criança, e hoje os palestinos e judeus estão em guerra. Por causa que Sara não esperou o tempo certo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eu observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes o sábio passa fome. Eu sei o que é isso. Os sensatos não enriquecem. Os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa, diz o Senhor. Número 3. Suas folhas não murcham. Esse que está plantado junto à margem do rio, suas folhas não murcham. Eu perguntei a Deus, mas se aqui eu vi na estação mudar e as folhas caíram, se é natural na mudança de estação uma folha cair e logo se levantar, Deus disse, isso acontece no reino natural. No reino espiritual, as suas folhas não murcham. As suas folhas não caem. Eu disse, então me explica o que é isso. O justo resiste às pressões e permanece até dar fruto. Uma coisa é começar, outra coisa é permanecer. O Salmo diz, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E depois ele diz, quem permanecerá no lugar santo? Uma coisa é subir e começar, outra coisa é permanecer. Jesus disse, se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, dareis muito fruto. Deus quer que você permaneça, seja constante, seja consistente. Não seja um sanguíneo que promete e não cumpre, que fala de 1 hora e chega 2 horas depois. Cuidado com Eclesiastes 5. A Bíblia diz que não se ponha ligeiro ao falar. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Isso fala de constância. Deixar em todo o tempo. De ser constante com as suas promessas e com os seus compromissos. Diferente da palha seca, essas folhas nem murcham. A palha seca daqueles que estão na mesa, ela se seca até ser levada pelo vento. Mas aquele que está junto ao rio, nem murchar ele murcha. Você espera que ele caia, você espera que desvie, você espera que ele vá embora da igreja, você espera que ele deixe de congregar, você espera que ele entregue a função, mas ele está ali, ela está ali, permanece, continua cantando, continua pregando. Você não sabe a vida de cada um, o processo de cada um. Se nós não estamos conectados junto ao rio, nós não aguentamos. A mudança de temperatura, a mudança de estações
Glória ao nome do Senhor. Essas folhas demonstram que essa árvore é saudável e que está propensa a dar frutos. Ela é frondosa e é admirada por todos pelas suas folhas. Suas folhas são um adorno, não são só um adorno, mas também são cobertura. Porque está conectada junto às margens, pode dar cobertura e sombra aos animais. Deixa isso para outro dia. Cobertura. Glória a Deus. Suas folhas são os dons do Espírito Santo, frequentes e permanentes na vida daquele que está às margens do rio. Número 4, prospera em tudo o que faz. Ser cuidado por Deus. Tudo que o homem que está plantado junto ao rio faz, o Senhor o fará ter êxito. Você quer saber qual é o segredo do sucesso de algumas pessoas que não são tão capazes, que não têm estudo, que não têm outras possibilidades? É estar plantado junto à margem do rio. Fique de pé, por favor. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é ter sempre o suficiente. E mesmo não tendo muito, ter para repartir. Gaio era próspero na sua alma e seria próspero também na sua saúde. A prosperidade que Deus quer dar para nós e o fruto que Deus quer que nós produzamos não é ser ricos na América. Existem pessoas que nunca vão chegar a ser ricos na América. Mas essas pessoas que não são ricos na América enriqueceram a muitos, como Coríntios. Elas não tinham muito, elas não tinham riquezas, mas no pouco que elas tinham, muita gente foi alimentada, muita gente foi ajudada, muita gente foi enriquecida. E eu queria, aí onde você está, que você abaixasse a sua cabeça. Porque depois de passar por essa porta comigo, você viu essas duas direções. Você viu esses dois caminhos. Você viu essas duas escolhas. Depois de passar por essa porta, é você quem vai escolher se você quer ser uma planta estável, saudável, frutífera, produtiva. Ou você quer ser uma planta seca, levada pelo vento. Você é comparado como árvore plantado pelo Senhor para a sua glória, como cedros do Líbano. Alguém diz, pastoras, que a árvore desse salmo não era outra árvore senão a palma real, uma palmeira. E o Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira, na velhice dará frutos como a planta nova. Ou seja, que não há tempo para dar fruto na vida do justo. E nunca é tarde para dar fruto na vida do justo. O vento vem levar a palmeira lá embaixo. E ela se levanta. E as suas folhas estão mais esticadas. Porque cada vez que ela enverga na luta, ela volta louvando a Deus. Cada vez que o vento quer arrancar ela do chão, ela se levanta de novo, adorando aquele que a plantou. Aí onde você está, quem sabe você não fez essa oração por Jesus. Eu sou missionário e eu queria levar você a esse caminho. Se você está aí onde você está e ainda não fez essa oração por Jesus, você ainda não aceitou a Cristo, põe a mão no seu coração. Eu quero orar junto com você. Há uma oportunidade de você fazer a escolha correta. Há dois caminhos, duas escolhas, dois destinos e duas direções. Aconselho-te, disse o Senhor, que de mim hoje compres. Aconselho-te que escolha a vida, a bênção e não a maldição. Escolha a boa parte, como fez Maria, e nunca te será tirada. Nada vai te abalar se a tua escolha for como a de Maria.
Pai, no nome de Jesus, aqui estão meus irmãos que nessa noite receberam essa mensagem. Uma simples mensagem carregada de verdade. Espírito Santo, eu preciso dessas águas. Espírito Santo, eu preciso estar perto desse rio. É desse rio que eu tiro os meus dons. É desse rio que eu me alimento sendo ameaçado. Eu me escondo junto a esse rio. Eu preciso desse rio. Eu preciso desse rio na minha vida. Quando me pedem resultados, quando tu vens buscar fruto em mim, eu preciso estar conectado com esse rio, plantado, estabelecido, enraizado ali nesse lugar. Se alguém constante aqui nessa noite, se alguém em dúvida aqui nessa noite, se alguém abalado pelo vento aqui nessa noite, hoje esse rio firma na presença de Deus. Hoje esse rio nutre, limpa, restaura, purifica, liberta, cura, restitui, alimenta. No nome de Jesus. Recebe cada um de nós na tua presença nessa noite. Abençoa produto dessa palavra que não volta vazia. Que nós possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça. E quando o Filho do Homem vier, encontre fé e encontre frutos dignos de arrependimento. Encontre frutos de um caráter transformado, de uma vida transformada, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Aleluia. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu vamos! Em tuas águas. Aleluia! Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz: porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Não precisa nem ter raízes, apenas o cheiro das águas. Que essa fragrância das águas do Senhor venha ser sobre a sua casa, a sua vida. Que haja ressurreição na sua casa, na sua família. Que brote rebentos novos na sua casa, na sua família. Que você viva um novo tempo em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos para o alto. Pai, nós te agradecemos essa noite. Obrigado, pastor Jorge. Que o Senhor continue lhe usando poderosamente. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor levante-se para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o teu rosto resplandeça sobre cada um de nós. E que a tua paz seja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Fica com Deus. Graça e paz. Aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.